Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser lá no estado de Santa Catarina para acompanhar como é que estão as atividades das lavouras catarinenses. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Enori Barbieri, ele que é vice-presidente da FAESC, que já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Enori, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é todo meu, eu queria cumprimentar você, Guilherme, e a todos aqueles que estão nos assistindo. Enori, os trabalhos estão atrasados aí no estado, as condições climáticas não são muito boas para o avanço nem de colheita e nem de plantio, né? Nós tivemos praticamente encerrado o plantio da lavoura do milho, que ela vai até o final do mês de setembro, e deveríamos ter iniciado então a lavoura da soja. Mas em função do excesso de dias úmidos aí de chuva que nós estamos tendo aqui em Santa Catarina, nós estamos com uma lavoura de milho mal germinada, estamos com o solo muito frio. Nós tivemos frio aqui fora de época, inclusive esta semana, em regiões produtoras o tempo variou a 5, 6 graus, temos previsto novos dias com frio ainda. Infelizmente isso tem atrapalhado a germinação do milho e fazendo com que esta lavoura, o seu desenvolvimento não é o ideal. E as plantas apresentam uma característica, eu diria, bastante sofrida em função desse excesso de umidade. Mas também como nós dobramos a área plantada de trigo este ano em Santa Catarina, e o plantio de trigo é no mês de julho, esta soja que vai após o trigo, ela será plantada na segunda quinzena ou na primeira quinzena do mês de dezembro. Então, este ano nós estamos um pouco atrasados com as lavouras em Santa Catarina, basicamente em função do clima. Isso tem atrapalhado bastante a vida do agricultor. E, Enori, pensando no trigo, você comentou aí dobrou a área cultivada com trigo nesse ano aí no estado. Como é que estão essas lavouras? Qual que é a expectativa de produção para o trigo aí no estado? Olha, eu te diria que as lavouras de trigo hoje elas estão na fase de enchimento de cacho ainda. E como nós temos uma previsão climática aí pelos institutos meteorológicos, é uma previsão que a partir do mês de outubro agora nós teremos menos chuva, e nós diríamos que este ano talvez a gente colha um trigo sem umidade e que o rendimento está se esperando um bom rendimento da colheita de trigo em torno daí de 3.000 quilos, 3.500 quilos por hectare. E isso daria uma condição, pelos preços atuais, apesar que o preço do trigo vem caindo, depende um pouco do mercado mundial, mas pelos preços atuais eu diria que é um bom preço ainda se tivermos uma boa produtividade. Mas dizer a você que as lavouras estão em bom estado, estão numa fase de desenvolvimento ainda. Nós não temos trigo pronto para a colheita, somente a partir da segunda quinzena do mês de novembro. Isso nos dá um bom alento, porque a previsão para essa época, infelizmente, apesar de ser um laninha previsto aí, mas é de menos chuva, e isso sempre facilita a colheita do trigo. E aí, Enori, olhando para o milho, né, o senhor comentou esse início instável para o desenvolvimento das lavouras, mas além desse início ruim, também teve uma diminuição importante na área de milho por aí, né? Olha, eu te diria o seguinte, Santa Catarina é um dos estados que mais importa milho no Brasil. Nós consumimos 7,5 milhões de toneladas, e nas duas últimas safras nós plantamos lavoura para colher 2.700.000, e nós colhemos nas duas últimas safras 1.700.000. Então nós importamos aí quase 6 milhões de toneladas. E infelizmente a área de milho que precisaria ser aumentada, este ano por alguns motivos, nós estamos diminuindo a área de milho comercial em torno de 15%. Nós plantamos ano passado, ano retrasado, 330 mil hectares. Este ano não vamos chegar a 300 mil hectares. Por quê? Porque nós ainda estamos aí com a cigarrinha, que não tem uma solução definitiva. Os produtores têm alguns problemas ainda de temor pela cigarrinha, que fez muito estrago em Santa Catarina. Nós tivemos e estamos tendo juros agrícolas acima do normal para a agricultura, porque os recursos, muitos são recursos livres. E nós temos aí um outro problema, além dos recursos, nós não fizemos seguro rural em Santa Catarina, não tem a cultura, e o produtor então ficou meio temeroso de plantar milho, porque
um hectare de milho de alta tecnologia, ele custa praticamente o dobro de um hectare de soja. Um hectare de milho em Santa Catarina de alta tecnologia, ele varia de 8 a 10 mil reais por hectare. E esse produtor não teve esse dinheiro liberado pelo financiamento agrícola, porque o dinheiro liberado por hectare teve um pequeno aumento, mas não conforme o aumento do custo de produção. Então, esses produtores preferiram tirar 15% da área de milho, jogar para a área de soja, que eram 700 mil hectares, que deve passar para 730, 740 mil hectares, que a soja tem um custo menor, como eu já falei, por hectare, em torno de 5 mil reais por hectare de custo de lavoura implantada, e nós aumentamos também um pouco a nossa área de milho silagem. Nós temos nós somos o quarto produtor nacional de leite e nós temos aí um volume de vacas bastante grande. Então, nós já plantamos 220 mil hectares de milho silagem o ano passado, que esse ano deverá aumentar de 10 a 20 mil hectares de milho silagem. Também tivemos um pouco de áreas novas abertas e a área que fica no Planalto Serrano, que eram áreas que nós tínhamos madeira, que tínhamos implantado madeira no passado, onde essa madeira foi colhida e ela está sendo virada, então, em áreas de grão. E isso aumentou um pouco a nossa área plantada. E plantamos aí em torno de 140 mil hectares de arroz aqui em Santa Catarina, somos o segundo produtor nacional. Não estamos tendo problema de falta de água, até porque hoje nós estamos aí com a Defesa Civil, com alguns alagamentos em muitas cidades. Os rios choveu ontem no estado em torno de 80 milímetros. Hoje nós temos novamente uma chuva prevista de até 60 milímetros, com alguns problemas aí de alagamento em muitas cidades, os rios saindo da caixa. Então não está tendo problema de falta de água para o arroz. Até agora, eu diria, com esses problemas de excesso de umidade, que tem atrapalhado pela falta de luminosidade, mas as lavouras não estamos atrasados dentro do cronograma do zoneamento agrícola. Nós estamos atrasados por aquilo que nós fazíamos como rotina, mas nós ainda estamos dentro do zoneamento, e se nós tivermos a sorte de não termos uma linha muito forte, a gente crê que vai ter uma boa safra em Santa Catarina. E aí, senhor, então, diante desse cenário, mais uma vez aquele consumidor de milho aí do estado vai precisar buscar esse grão de outras origens, né? Nenhuma dúvida, porque a previsão de colheita de milho, se tudo correr bem, são 2 milhões e 500 mil toneladas. E para 7 milhões e meio faltam no mínimo 5 milhões de toneladas. Então, a nossa situação, cada ano que passa em Santa Catarina, ela é um pouquinho mais grave. Nós temos que achar uma solução de como a gente vai suprir com custos logísticos essa falta de milho em Santa Catarina, porque esse custo milho em Santa Catarina começou a tirar um pouco da competitividade das carnes que são transformadas através do milho e a soja, que a gente está no mercado. Com esses custos aqui em Santa Catarina, onde um saco de milho chega ao produtor consumidor na faixa de 90 até 95 reais, enquanto que em praças mais perto da produção do Centro-Oeste tem um custo bem menor para ser transformado em proteína animal. E aqui em Santa Catarina o custo está tirando um pouco a nossa competitividade com outros estados. E, Enori, para a gente encerrar olhando um pouquinho para a soja, o senhor destacou nesse aumento de área em cima do milho. Quais que são as expectativas para a produção nesse ano para a soja em Santa Catarina? Olha, a nossa produção de soja está estimada em 2 milhões e 700 mil toneladas também, com uma boa produtividade. O ano passado, os produtores tiveram, apesar da quebra de produção, nós tivemos bons preços. Afinal de contas, plantamos uma safra com custo baixo e colhemos com custos altos. Esse ano a curva se inverteu. Esse ano nós estamos plantando com custos altos e a previsão é de preços baixos. Não temos nenhuma previsão, então é preciso que a gente colha uma boa safra para ter alguma lucratividade, porque se não tivermos perdas, a gente não tem nenhuma dúvida que vai ser um ano perdido. O custo de implantação da lavoura, todo o Brasil sabe que praticamente aumentou no mínimo 65%. E se nós não tivermos, e estamos trabalhando com preço de soja em função da safra passada ou até menor, e se a gente não tiver uma melhora desses preços de soja, de comercialização, que o mercado não está indicando, a gente se perder
por problemas de clima, a gente vai ter muita dificuldade de honrar ou recuperar aquilo que está sendo investido nas nossas lavouras em Santa Catarina. Todo produtor está muito apreensivo quanto à comercialização dos produtos este ano. Seu Nori, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí em Santa Catarina. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, a gente quer sempre agradecer, dizer que a Federação da Agricultura aqui, a FAESC, nós fizemos alguns levantamentos de campo, a gente visita o interior, a gente fala com os agricultores da realidade, mas a realidade que se apresenta em Santa Catarina hoje é essa, é muita apreensão em função desse alto custo e da não previsão de bons preços para os produtos relativos a esses custos. Então, queremos agradecer vocês e estamos aqui na Federação sempre à disposição dos nossos produtores. Muito obrigado. Seu Nori, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes. A gente siga acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí no estado. Um abraço, até a próxima. Um abraço a todos. Esse o Enori Barbieri, ele que é vice-presidente da FAESC, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de trigo, milho e soja lá em Santa Catarina. O Enori destacando primeiro para o trigo, trabalhos de colheita prestes a começar, atrasados um pouquinho por conta das chuvas dos últimos dias, mas ainda assim perspectivas positivas para essa safra. A expectativa é de que diminuam essas chuvas a partir de agora, o que deve dar condições mais secas para o avanço da colheita. E aí, boas produtividades e boa qualidade no trigo catarinense. É a expectativa para esse ciclo, que teve aumento substancial na cultura do trigo. As áreas cultivadas com trigo dobraram nesse ano de 2022 com relação a 2021 lá em Santa Catarina. Olhando para o milho, plantio já encerrado, e aí esse cenário de excesso de chuvas prejudicando o início do desenvolvimento das lavouras. Enori comentando plantas iniciando esse desenvolvimento bastante ruim em função desse excesso de chuvas, e aí além dessa perspectiva ruim de começo de desenvolvimento, houve uma diminuição na área plantada com milho, 15% a menos do que safras anteriores, o que para um estado que consome muito milho e já costuma ter que importar muito milho de outras origens, promete mais um ano de cenário apertado para o consumidor de milho lá de Santa Catarina, os produtores do restante da cadeia, das proteínas animais, do leite, do porco, do frango, dos ovos, vai precisar buscar esse milho em outros lugares, vai precisar pagar mais caro para ser abastecido com milho proveniente de outras origens. Já para as lavouras de soja, a expectativa é de que o plantio comece no próximo mês e aí aumente a área cultivada com soja justamente em cima daquela redução do milho. Expectativas positivas para a soja, pelo menos do lado da produção, projeção de 2,7 milhões de toneladas de soja colhidas em Santa Catarina, e aí o Enori destacando, vai ser preciso ter boa produtividade para conseguir rentabilidade nesse ano, já que a safra 22-23 foi plantada com custos muito altos e deve ser colhida com preços menores do que os esperados para a venda da soja. Então o produtor vai ter que ficar bastante atento ao potencial produtivo e colher uma boa safra para conseguir angariar rentabilidade, angariar lucro nessa ciclo de soja 22-23. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Aproveite para deixar o seu like, mandar sua pergunta e o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações, fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.